é viva. É viva. Oh glória. Ela anima a gente. Oh glória. Aleluia. Meu Deus. Eu quero que você pense no amor de Jesus nessa noite. Eu quero que você pense no que Ele fez pela tua vida. Eu quero que você se lembre de onde foi que Ele te tirou. Oh Deus glorioso de amor incomparável. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh meu Deus. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom, Deus de pra bondade. mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra te encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Se você foi tocado por esse amor, levanta a tua voz e glorifica o nome dEle. Porque João disse que Ele amou de tal maneira, de uma maneira que ninguém consegue explicar. Oh, louvado seja o teu nome, Jesus, pelo teu grande amor com o qual nos amou. Inimigo fui, mas teu amor lutou por mim. Quero que você lembre da cruz agora. Tu tens sido tão. Quero que você lembre de Jesus Cristo lutando pela tua alma na cruz do Calvário. Oh, Espírito Santo, traga agora a memória. Não tinha As gotas de sangue suadas. pagou. Oh, Senhor. Tu tens sido tão Cada passo, pra mim. meu Deus. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, glória. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É a prova do seu amor para conosco. É a prova do seu amor para com a tua vida. Oh glória. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Ele faz. Traz luz para as sombras, Ele faz. escala as montanhas, Ele faz. pra me encontrar. Só para te ter perto dele, Ele faz. Ele vai longe. Derruba muralhas,
anda pelo deserto, atrás da ovelha perdida Ele vai. Oh glória, meu Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Deixarás 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Dolorosa, pela cruz pesada, pela coroa de espinhos, pelo sangue derramado, pelos cravos. Oh, aleluia. Amor que não se mede, mas que pode ser sentido. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. E agora me alegro em sua luz. Na cruz, foi na madeiro cruento, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. E agora me alegro em sua luz. Só quem cantei, só quem tem a alegria de Cristo, de ter os seus pecados perdoados por Jesus, de ter sido lavado e remido na cruz do Calvário. Levanta a tua mão assim pro alto e diz: bendito seja o nome de Jesus. Oh glória, oh glória, para sempre Jesus seja adorado. Graças a Deus que nos dá vitória. Abra a tua Bíblia, irmãos, no livro de Gênesis, capítulo 13. Gênesis, capítulo 13. O retorno aqui também, por favor. Glória a Deus. Versículo 7 ao número 18. Hoje estamos em um culto da família e eu quero estar trazendo uma palavra de Deus dentro desse tema, como temos feito todos os meses, nesse nosso último culto de cada mês. Quem já encontrou aí, diga amém. 13, 7. Diz assim o texto: e houve contenda
entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. 13. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente. Porque toda a terra que vês, hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente, a tua família será contada. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Abrão armou as suas tendas e veio, e habitou nos carvalhais de Menre, que estão junto a Hebrom. E a última frase desse texto diz: e edificou ali um altar ao Senhor. Somente até aqui, irmãos. Eu quero que você preste atenção nesta palavra. Será breve, mas eu quero comunicar aquilo que Deus colocou em meu coração. Eu quero falar sobre 3 erros de Ló e as suas consequências para a sua família. Irmãos, isso é mais do que notório. Existem consequências para os erros que nós cometemos. E observemos na vida de Ló. Ló cometeu alguns erros gravíssimos, que trouxe também inevitáveis consequências para a sua família. Aqui parece cumprir-se o texto de Gálatas, quando Paulo diz: o que o homem planta, o homem colhe. É a lei da semeadura. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Quem colhe, quem planta vento, a tendência é de colher tempestades. Ora, nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Se nós plantarmos coisas boas nós iremos colher. Se nós plantarmos coisas más, nós iremos colher coisas más. Se olharmos para a vida de Ló, nós vamos encontrar esses erros. Foram as suas semeaduras, foram opções que ele tomou a fim de semear. E as consequências na sua vida foram inevitáveis. Quais foram esses erros que Ló tomou, caminhos que ele percorreu que não foi bom? Em primeiro lugar, o primeiro erro de Ló foram as suas escolhas erradas. O texto que eu li, a Bíblia diz que por crescer, Ló cresceu, Abraão também cresceu, Ló prosperou, Abraão também prosperou em gados,
E a Bíblia Sagrada diz que começou a haver uma intriga, uma contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E diz a Bíblia então que Abrão chama a Ló, propõe-lhe uma separação. Abraão diz para Ló: não está toda a terra diante de ti? Eia, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, eu irei para a direita. Se escolheres a direita, eu irei para a esquerda. Abraão propõe para Ló uma escolha para evitar a contenda, a intriga entre os seus pastores. E a Bíblia diz que Ló escolhe segundo a aparência. O versículo diz que ele levanta os seus olhos e vê toda a campina do Jordão, que era uma terra bem regada, que era como o jardim do Senhor, era uma terra fértil, parecida com a terra do Egito, quando entra pela cidade de Zoar. Era uma terra produtiva, uma terra verde, uma terra bonita de se ver. Ló escolhe, segundo a aparência, um lugar para que ele possa levar a sua esposa e as suas 2 filhas para estar habitando. Aqui começa o primeiro erro de Ló: escolhas erradas. Escolher segundo aquilo que nós vemos, escolher segundo as aparências. Na verdade, Ló deixou-se levar pela ilusão de ótica. Ele escolheu, diz a Bíblia, para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente e apartou-se de Abraão. Irmãos, o que é que eu quero dizer a princípio nesta palavra? A nossa família, nós não podemos conduzi-la para lugares que nós escolhemos segundo a aparência, segundo aquilo que nos convém, segundo aquilo que nos ilude. A Bíblia diz que Ló escolhe porque via que a terra era produtiva. Ló escolhe pelas vantagens. Ló escolhe pela questão materialista. Logo ele julgou que nas terras das campinas do Jordão seria melhor para ele habitar, para estar com a sua família. Na verdade, Ló é enganado por aquilo que ele vê, por aquilo que ele observa. Ló escolhe o lugar errado para levar a sua família. A Bíblia diz que nesta cidade, o texto é claro em dizer: ora, eram os maus, os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. A cidade de Sodoma, de Gomorra e adjacências, que foram a região, ou foi a região escolhida por Ló, era uma região bonita, era uma região produtiva, era uma região que dava, se plantava e colhia, era uma região que todo mundo escolheria pela aparência daquilo que se via. Mas a cidade de Sodoma, a região, era uma região de homens maus, de homens pecadores, de homens que não agradavam a Deus. As cidades de Sodoma e Gomorra era a representação do pecado naqueles dias. Sodoma e Gomorra já fedia diante das narinas de Deus. Deus já não suportava mais o povo daquela cidade devido a tamanhos pecados. E Ló fracassa a pegar a sua mulher, a pegar os seus filhos e levá-los para a cidade de Sodoma e de Gomorra, por causa das aparências e das vantagens materiais. Da mesma forma, tem muita gente se dando mal porque está escolhendo segundo as aparências, está pegando sua família, seus filhos, esposa, tudo quanto tem, e está indo para lugares que Deus não está mandando ir, está saindo de onde Deus está abençoando, e está tomando decisão segundo as vantagens e as aparências. Ele prefere ir para uma cidade do pecado, onde havia homens maus, onde havia homens pecadores, destituídos de Deus, sem comunhão com Deus, a ficar debaixo da direção de Deus. As escolhas más que nós fazemos virão consequências para nós.
essa vida, se você quer de fato ser abençoado, você e a sua família, não escolha segundo o teu próprio pensamento e segundo as vantagens materiais, mas escolha segundo a vontade de Deus. Ló leva em consideração vantagens. Sabe o que a Bíblia diz? Que diante da escolha de Ló, Deus não abençoa a Ló por conta da sua escolha. Mas quando Ló se aparta de Abraão, Deus aparece para Abraão e diz: Abraão, agora que Ló se apartou de você, escute o que eu vou te dizer. Eu vou te dar todas estas terras aqui, onde a tua vista alcançar. A tua família, Abraão, eu vou fazê-la tão grande, será como o pó da terra. Se alguém puder contar, assim será a tua descendência sobre esta terra. Abraão, eu vou te abençoar grandissimamente. Por que Deus faz estas promessas para Abraão? Irmão, porque Abraão não se deixou levar pelas aparências. Não, Abraão levou a sua família para o centro da vontade de Deus. Abraão também viu as campinas do Jordão. Abraão também via que lá produzia. Abraão também via que lá tinha tudo e lá era bom. Só que Abraão disse: Ló, para onde você for, eu vou caminho contrário. Se você escolher para ir para a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Na frente estavam as campinas. Ló escolhe as campinas. Só ficou para Abraão o deserto, as pedras, lugar sem vegetação, sem vida. Ló vai para a cidade que produz. Abraão vem para o deserto. Mas é no deserto que Deus aparece para Abraão e faz promessa de prosperidade no deserto. Escute esta palavra: é melhor você estar no deserto com a tua família, no centro da vontade de Deus, do que você ir para as campinas do Jordão, fora da vontade de Deus. Se você está no deserto, na vontade dele, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, Deus vai aumentar, Deus vai visitar a tua casa. Você não vai morrer no deserto, porque no deserto Deus estará cuidando da tua vida. Ló vai para as campinas, Abraão vai para o deserto. Agora eu pergunto para você: sabe quem foi mais abençoado e mais próspero? Não foi Ló que foi para as campinas do Jordão, foi Abraão que ficou no deserto. Porque Deus estava no deserto com Abraão e não estava nas campinas do Jordão com Ló. O segredo é a gente estar onde Deus está. O segredo é nós permanecermos onde Deus quer que nós permanecemos. Não é sair da vontade dele, não é querer agir sobre as aparências, porque as aparências enganam. Você pode estar onde estiver, se é Deus que está te ordenando estar lá, não se preocupe, a bênção dele virá sobre a tua vida. Deus te abençoará e te prosperará, e o nome dele continuará sendo glorificado na tua vida. Sabe qual é a diferença entre Abraão e Ló? Primeira diferença: Ló age pelas aparências, Abraão, ele age pela direção de Deus. Ló tinha o comodismo. A Bíblia diz, quando ele chegou em Sodoma, foi logo armando as suas tendas e habitou ali, e não vê mais se falar de Ló. Mas Abraão, quando chega em Menri, a cidade que Deus mandou ele ficar, próximo a Horebe, diz a Bíblia que ele fez a sua tenda, armou a tenda, mas fez um altar para adorar ao Senhor. Lá na campina, na prosperidade, Ló arma a tenda e esquece de Deus. Aqui no deserto, Abraão arma a tenda e ainda faz um altar para agradecer e para adorar a Deus. Olha a diferença aqui, irmão. Tem muita gente querendo conduzir a família lá para as campinas, longe da direção de Deus, porque acha que lá vai ser melhor, lá vai ser mais próspero, lá Deus vai cuidar, lá Deus vai abençoar, lá Deus vai mandar maná, lá vai ter pão, lá vai ter água, lá vai ter vestimento, lá pode ser a sua ruína. Mas se você estiver aqui no deserto como Abraão, debaixo da vontade dele, Deus vai aparecer para você e vai renovar as promessas dele para a tua vida. Deus diz para Abraão:
Agora que Ló se apartou de ti, levanta os teus olhos e olha, desde o lugar que está, para a banda do norte e do sul, do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que tu vês, eu te darei a ti e toda a tua família para sempre, e farei da tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti eu darei esta terra. Olha a diferença aqui, irmão. Diga assim: eu preciso estar no centro da vontade de Deus, nunca sair da vontade dele, porque a vontade dele sempre é a melhor para mim. Não é pelos olhos que Deus guia. Você pode estar até olhando porta ali, porta acolá, pode estar vendo saída por todos os lados, mas pode não ser porta de Deus, pode não ser bênção de Deus. Não, vai vigiar e orar. Não leve a tua família para a cidade do pecado. O mal de Ló, o primeiro erro de Ló, foi pegar a sua família, sua esposa e seus filhos e levar para Sodoma e Gomorra, a cidade do pecado. Ali estava marcando, assinando a sentença, a destruição da família dele, da casa dele. A sua família começava a ruína. Ao chegar naquelas terras, Ló toma a pior das suas decisões, a decisão que estraga o futuro da família dele. Diga assim comigo: a primeira decisão, ou diga assim, o primeiro erro de Ló. Diga: foram escolhas erradas. Diga assim, em segundo lugar, segundo erro de Ló foi voltar para Sodoma. Amém? Ló chega em Sodoma no capítulo 13 de Gênesis. No capítulo 14, a Bíblia diz que houve uma guerra de 5 reis contra 4. Os reis entram em Sodoma, dominam o rei de Sodoma, toma suas fazendas, tudo quanto tem, e ainda leva Ló e a sua família como prisioneiro para outro país. Alguém chega e diz para Abraão, que já estava longe: Abraão, o teu sobrinho Ló foi levado como prisioneiro. Abraão juntou 318 homens e foi ao encontro dos reis, pelejou contra os reis, tomou as fazendas, tomou a Ló das suas mãos, tomou a sua família das mãos dele. Tudo quanto os reis haviam tomado, Abraão tomou de volta, apenas com 318 homens pelejando. E a Bíblia Sagrada diz que depois que Abraão vence os reinos, a Bíblia mostra que Ló retorna para a cidade de Sodoma. Ló teve a oportunidade de ir embora. Ora, habitou na cidade do pecado no capítulo 13. No capítulo 14, proporciona-se uma situação para um rei tomá-lo, levá-lo como cativo. Abraão vai lá e o livra da mão dos inimigos. Ló deveria refletir: eu não vou voltar mais para lá, eu vou agora seguir outro caminho, eu vou para outra região. Mas não, a Bíblia é clara: Ló retorna para o mesmo lugar, porque no capítulo 19 diz o texto que quando Deus anuncia que vai destruir a cidade, Ló está lá na cidade. No capítulo 19 ele volta para a cidade do pecado. Tem muita gente vivendo desse jeito. Deus está dando livramento a ele, Deus está tirando ele de algumas situações. Depois que passa a prova, passa a luta, ele volta para o mesmo lugar, ele quer voltar para a mesma cidade, ele quer voltar para o mesmo problema, ele quer causar o mesmo problema. Deus te dá a oportunidade de não voltar mais para Sodoma, de não voltar mais para a cidade do pecado. Deus deu oportunidade para Abraão ou para Ló não voltar mais para Sodoma, mas quando ele é liberto, a primeira ação que ele tem é retornar para a cidade de Sodoma. Mais uma vez ele toma uma decisão errada que custaria a sua família no futuro. Ele volta para a cidade de Sodoma e de Gomorra para habitar ali mais uma vez. Olha que erro gravíssimo aqui, irmão. Deus dá livramento a ele das mãos dos reis. Ele podia dizer: eu não vou mais viver em Sodoma, mas ele volta para Sodoma. Você está entendendo a palavra?
Tem gente que Deus dá livramento, tira ele de uma situação, tira ele de um problema, dá um livramento para ele, aí depois que passa, que ele esquece, ele volta de novo a fazer aliança com quem não deveria fazer, a morar com quem não devia morar, a juntar-se com quem não deveria ajuntar-se. Ele retorna para lá. Mas Deus deu a oportunidade a ele de reconstruir, de refazer a vida dele. Qual é a aplicação desta palavra para a nossa vida aqui? Assim como Ló, nós também erramos. Assim como Ló, nós também falhamos. Assim como Ló, nós tomamos decisões e escolhas algumas vezes erradas. Mas o maior problema não é errar, o maior problema é continuar no erro ou voltar para o erro. A palavra que eu trago para você nesta noite é: se você tomou decisões erradas, se as decisões que você tomou têm acarretado consequência para a tua família, para a tua casa, para o teu emprego, para teus filhos, para a tua esposa, o grande erro e a burrice é você continuar nessa decisão. Deus te dá uma oportunidade hoje de você mudar as tuas escolhas, de você mudar os caminhos. Você pode ter errado até agora, mas Deus te dá a oportunidade, Deus te dá um recomeço, Deus te dá a chance de começar a fazer tudo de novo. Não insistir no erro, porque Deus tem o melhor para você e para a tua família. Reconstrua. Deus te dá a oportunidade de reconstrução. Quer ver um exemplo aqui, fugindo desse texto? O filho rico, o pródigo, ele toma a decisão de sair de casa. Sai, pede a fazenda do pai, a parte que lhe pertence, vive uma vida dissoluta, gasta tudo quanto tem, vai padecer necessidade, vai cuidar de porcos, e diz o texto que ainda desejava se alimentar da comida que os porcos comiam. E diz a Bíblia que ele, no meio da sarjeta, da lama, dos porcos, ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: pai, já não sou digno de ser chamado teu filho, aceita-me pelo menos como um dos teus trabalhadores. Tem gente que está como este homem, esse filho pródigo, está na sarjeta, já perdeu tudo quanto tem, perdeu família, perdeu bens, perdeu convívio, perdeu riqueza, perdeu sustento, está sendo humilhado, está agora inferiorizado, está lá no meio dos porcos, simbolizando o maceiro. Vou sair desse problema que estou vivendo, vou me levantar e vou correr para os braços de Deus, e a minha vida vai mudar. Este homem creu, levantou, e Deus mudou a vida dele mais uma vez. O erro é nós continuarmos nas decisões erradas. Então Ló, primeiro erro, ele escolheu errado. Segundo erro de Ló, foi voltar para e começar sua vida em outro lugar. Terceiro e último erro de Ló, não lutou pela integridade da sua família. Diga-se comigo: Ló errou quando não lutou pela integridade da sua família. Capítulo 19 de Gênesis, Deus manda 2 anjos na casa de Abraão, no 18, e diz a Abraão: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Abraão disse: Deus, mas como? Se lá tiver 50 justos, assim ainda tu matarás? Mas não tem, Abraão. Foi baixando 40, 30, 20, 10. Em Sodoma e Gomorra não tinha um justo sequer. E Ló, por que saiu de lá? Por causa da intercessão de Abraão. Ele sai de lá por misericórdia de Deus, porque ele já estava também no meio, envolvido com aquelas cidades. E diz a Bíblia então que os anjos vão lá, e quando entra na cidade de Sodoma, a Bíblia diz que os anjos se recusaram a entrar e dormir na casa de Ló. Ló disse: entre, varões, passem a noite na minha casa. E os anjos falaram: não, antes passaremos a noite na praça, no meio da rua. Irmão, ao refletirmos nesse texto, o que é que representa? Os anjos representam os céus, anjos de Deus, mensageiros de Deus.
Os anjos recusaram entrar e passar a noite dentro da casa de Ló. O que é que havia naquela casa e família que não agradava ao anjo? Era a mesma coisa que havia em Sodoma. Haviam práticas pecaminosas que não atraíam a presença de Deus ali. A nossa casa, a nossa família deve ser um ambiente que atrai a presença de Deus para lá. A nossa casa não pode ter práticas que expulsa, que repele a presença angelical e do Espírito Santo na nossa família. Não, a nossa casa tem que viver uma vida onde o Espírito Santo se agrada e habita dentro dela. Abraão, diz a Bíblia, que Ló insistiu e os anjos entraram na sua casa para passar a noite. E diz o texto claramente: antes de pegarem no sono, todos os varões daquela cidade, todos os homens, de pequenos a grande, de novo a velho, cercaram a casa de Ló. E disse: Ló, coloca esses dois varões para fora, são estrangeiros, para que nós possamos conhecê-lo. A expressão conhecer no Antigo Testamento significa de contato sexual. Sabe o que era que esses homens queriam na cidade de Sodoma e de Gomorra? Queriam praticar relações sexuais com os seres angelicais, com os anjos. Olha o nível de gente em que Ló convivia. Olha o nível de pecado que havia naquela cidade. Já era a prática da homossexualidade que já havia naquele tempo. Abraão coloca para fora, ou melhor, Ló coloca-os para fora, para que possamos conhecê-lo, termos relações com ele. Aqui entra o terceiro gravíssimo erro de Ló. Não lutou pela integridade da sua família. Quando os homens pedem os anjos para serem colocados para fora, para terem relações com ele, sabe o que Ló oferece? Ló diz: homens, eu tenho 2 filhas que são virgens, eu as darei para vocês fazerem delas o que vocês quiserem fazer. Olha que erro tremendo e terrível. Ló não luta pela integridade da família dele, pelas suas filhas, pela sua família. Ele prefere pegar as filhas e entregar para os pervertidos de Sodoma e de Gomorra. Irmão, a crise pode bater na canela, o sangue pode derramar e subir. Você não pode deixar de lutar pela integridade da tua família, pela integridade da tua casa. Não pode. Tua família é prioridade, tua família é patrimônio de Deus, e é o teu maior patrimônio. Mas Ló abre mão da sua família, suas 2 filhas. Eu vou mandar ela para vocês fazer o que quiser com elas. Olha que coisa terrível. Já não era mais crente, já não cria para orar e Deus agir na vida dele. E então ele oferece suas filhas para eles. Mas Deus não permite. Os homens arrebentam a porta da cidade, da casa de Ló, para poder tomá-los, os homens, e levá-los para a praça para manter o que quisessem com eles. Mas eles como que cegaram a todos e disseram: Ló, sai depressa desta cidade, escapa com a tua vida, porque ainda nesta noite nós vamos destruir, Deus vai queimar toda esta cidade, sai daqui. Ló quis ajeitar, dar um jeito para tentar não destruir Sodoma também, mas ele falou: não tem mais jeito, já é ordem, já está ordenado, sai daqui e escapa pelo menos com a tua vida. Mas eu concluo essa palavra aqui. Sabe quais foram os erros de Ló? Primeiro, escolhas erradas. Segundo, voltar para Sodoma, quando era para ir embora e reconstruir sua vida. Terceiro lugar, ele deixou de lutar pela integridade da sua família, da sua casa. São erros, mas todo erro tem consequência, sim ou não? 3 consequências gravíssimas vieram sobre a vida de Jó, sobre a família, melhor, de Ló, sobre a família de Ló. 3 erros gravíssimos. Primeiro lugar, quando ele chegou em Sodoma, ele chegou rico. Ló era rico. Ló era como Abraão,
estava grande como Abraão, cheio de gado. A riqueza de um homem no tempo de Abraão não se media por dinheiro, porque não havia dinheiro. Se media pelo tanto de cabeça de gado, de ovelha, de jumento ou de camelos que ele possuía. A riqueza dele era assim. Observe a riqueza de Jó. Jó, na Bíblia, quando cita, fala de tantos mil camelos e sua riqueza era medida pelos bens que ele tinha, não por terra, porque as terras, eles eram povos nômades. Ele chega na cidade de Sodoma rico, cheio de gado, próspero, abençoado. Mas quando os anjos chegam na casa dele em Sodoma, que durante a noite acontece o episódio aí, os anjos falam: Ló, sai depressa, escapa pelo menos com a tua vida, porque Deus vai queimar a cidade hoje. Ou seja, não deu tempo Ló pegar nem as roupas para trocar, não deu tempo a rebanhar os gados, nem pegar as fazendas que possuía. Ele sai sem nada da cidade de Sodoma e de Gomorra. A primeira consequência, ele perdeu tudo que ele tinha antes de ir para lá. É uma consequência inevitável quando nós erramos e saímos da direção de Deus. Ao invés de ganhar, nós perdemos. Ele chega rico em Sodoma e sai pobre. Mas aqui não é apenas essa consequência, irmão. Segunda consequência, diga assim: Ló perdeu a sua esposa em Sodoma. Ele disse: vão embora e não olhe para trás. Não foi assim? E começou todo mundo a sair. Quando o alvoroço começou a tomar conta da cidade, o fogo começou a cair e o povo começou a gritar, os estrondos, a mulher de Ló olhou para trás. E a Bíblia diz, está na Bíblia, que instantaneamente ela foi convertida, transformada numa estátua de sal. Ou seja, Ló não pôde pegar a mulher dele e levar para onde Deus mandou escapar com a vida dele. Lá ficou em Sodoma os seus bens, e lá em Sodoma ficou a sua esposa com memória, uma estátua de sal para ser vista e observada por todo mundo. É por isso que a Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 17, falando assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Não é assim? Lembrai-vos da mulher de Ló. Ló perde a mulher, Ló perde os bens e a mulher, e escapa da cidade. Mas quando chega longe da cidade, que passa os dias, aí vem a terceira e última consequência sobre a vida de Ló. Ele perdeu os bens, primeiro lugar. Segundo, ele perdeu a esposa. Terceiro, a sua família, suas filhas, entrou em incesto. Diz a Bíblia que suas duas filhas, que saíram de Sodoma com ele, o embriagaram. Primeiro a primogênita mais velha pegou o vinho, encheu Ló de vinho, embriagou Ló e deitou com ele, e teve filho com o próprio pai. Depois disse para a mais moça: ontem eu embriaguei o meu pai, deitei com ele para que eu possa ter um filho dele, senão vamos ficar sem descendência. A mais nova fez a mesma coisa, embriagou o pai, deitou com ele e teve um filho dele, 2 filhos. Um dos filhos são os moabitas, um dos povos que mais deu problema para a nação de Israel. A descendência de Ló não foi uma descendência próspera e abençoada sobre a terra. Foi um povo que mais causou problema para Israel durante toda a história. Porque as decisões que Ló tomou lá no início refletiu sobre ele, sobre a esposa dele, sobre as filhas dele e sobre a descendência dele. A descendência de Ló, os moabitas, não é um povo muito bem lembrado. É um povo rebelde, idólatra, que sempre esteve opondo-se a Israel. Observe, Ló errou e ele recebeu as consequências do seu erro. Resumindo, Ló termina os seus dias em total decadência, sem esposa, sem seus bens, que ele perdeu tudo lá na cidade, e já velho, envolvido com incesto com as suas filhas. Ele não termina os seus dias alegre, ele não termina os seus dias regozijando, mas termina os seus dias cheio e repleto de tristeza. Sabe por quê? Por causa das suas atitudes erradas. Eu quero convidar você a ficar de pé, por favor, levante seu lugar. Todas as decisões que nós tomamos, as consequências são inevitáveis. Não tome decisões erradas.
Não vá para onde Deus não quer que você vá. Lute pela integridade da tua família. Bendito seja o nome de Jesus. E eu quero aproveitar neste momento, vamos fazer um clamor mais uma vez pelas nossas famílias. Eu quero que você segure na mão dessa pessoa que está do teu lado aí, para você interceder aí. Canta um hino aí, João Marcos. Bendito seja o nome de Jesus. Segure na mão desta pessoa. Se for seu familiar, você vai interceder por ele e por ela neste momento, em nome de Jesus. Eu falo para famílias nessa noite, talvez se você tenha errado, pais, mães que têm tomado caminhos errados, decisões erradas, você errou, está sofrendo algumas consequências das suas ações, das suas atitudes, mas Deus te dá a oportunidade hoje de mudança. Você não pode continuar no erro, você pode voltar e acertar. Você pode voltar nesta noite e percorrer um novo caminho. Deus dá nova direção para você, para a tua família. Você não precisa terminar como Ló. Você não precisa terminar sem nada, sem esposa. Você não precisa terminar envolvido em pecados, uma vida cheia de tristeza, de decepções. Não. Deus te dá oportunidade de reconstrução nesta noite. Comece a reconstruir. Peça ao Espírito Santo de Deus forças, capacitação, para Ele te ajudar, para te fortalecer. Guerreie pela tua família, lute pela tua família, lute pelo teu casamento, lute pelos teus filhos, lute pela tua casa. Não abra mão da integridade da tua família. Oh, bendito seja o nome de Jesus Cristo. Ore ao Senhor agora pela tua família. Ore pela tua família. Espírito Santo, visita famílias nesta noite. Visita casais, visita filhos, visita pais, mães. Visita cada um, Senhor, aqui. Ajuda, Deus, a tomar as decisões certas. Ajuda, Deus, a estar no centro da tua vontade. Nos ajuda a lutar pela nossa casa, pela nossa família, Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Estende a tua mão agora sobre esta igreja. Estende a tua mão agora sobre este povo. Estende a tua mão sobre casais que aqui estão. Ó Deus, sobre filhos. Vai operando, vai agindo, vai ministrando sobre este coração nesta noite. Vai de encontro, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Deus, tudo aquilo que nos ofusca e que nos leva a agir pelas aparências, pelas vantagens, não nos deixe, Senhor, agimos pelas vantagens, pela aparência, pelaquilo que vemos, mas que possamos conduzir a nossa família pela tua vontade, que possamos conduzir a nossa família através da tua palavra, da tua direção. Nos ensina esta verdade, Deus, que é melhor nós estarmos no deserto contigo do que estarmos nas campinas, no Jordão, sem o Senhor. Porque lá é o lugar da ruína, mas onde o Senhor está é o lugar da bênção, é o lugar da prosperidade. Oh, meu Deus, seja abençoado nesta noite. Seja abençoada a tua família nesta noite. Seja abençoada a tua casa nesta noite. Oh, aleluia. Deus, prospera casamento aqui, prospera vidas aqui. Abre porta dos céus e derrama sobre esta família. Meu Deus, opera uma obra de salvação nesta casa. Salva, liberta, transforma, restaura famílias nesta noite. Receba a transformação, receba a restauração, receba nesta noite. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Será seu nome, bendita será tua casa. Bendito, Jesus. Bendito serão teus filhos, Deus engrandecerá teu nome. Sente a
adorando o Senhor nesta noite, crendo que coisas grandes estão acontecendo na tua casa, na tua família. Milagres de Deus, salvação, libertação do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, vamos finalizar neste momento. Apenas estar agradecendo a Deus